pensar certo ou errado. Isso depende de cada um de nós. Olha que Romanos, capítulo 10, versículo 8 até o 10 diz: mas que diz: a palavra está junto de ti, na sua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber-se, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é para nós, ser humano, como se fosse uma bússola. É um livro que nos direciona a nos corrigir, a nos policiar e a fazer a coisa certa e correta. Só que nós precisamos fazer com que esta palavra ela venha atingir o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso coração. Porque muitas vezes até lemos, até olhamos, só que muitas vezes nós não deixamos ela fazer o seu papel, que é impetrar no nosso coração para que nós possamos então praticá-la. Quando nós olhamos aqui este versículo do livro de Romanos, que diz que nós confessamos, confessar é você falar os teus sentimentos, mostrar os teus pensamentos, aquilo que, vamos dizer, não está agradando, que você precisa falar com Deus. Porque quando eu tenho um pensamento errado, automaticamente eu vou andar por caminhos errados. Se eu tenho um pensamento que não é um pensamento agradável aos olhos de Deus, automaticamente esse pensamento vai destruindo os meus sonhos, os meus projetos e os meus ideais. Então nós precisamos, irmãos, entender a palavra de Deus, porque quando nós pensamos, ela nos ensina a também a crer naquilo que nós pensamos. E o que nós observamos dentro do conceito bíblico da palavra de Deus aqui, é que confessar a sua palavra é uma coisa extraordinária. E nós precisamos confessar o nosso pecado diante do Senhor, para que a sua palavra, ela venha então fazer o que? Uma varredura, venha nos corrigir, venha nos redarguir e venha nos dar uma vida nova, uma vida diferente. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras precisam de renovar a sua mente, de renovar a sua alma, de renovar o seu coração, de renovar a sua fé, renovar a sua esperança. Quando nós entendemos isso, irmão, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós. E nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Às vezes você pode até dar uma ênfase em alguma coisa e dizendo, mas por que é tão interessante eu pensar da maneira certa? Porque no momento que você pensa da maneira certa, você não vai mais viver, vamos dizer, pelo que você imagina no sentido material. Você vai viver pela palavra. Você vai ser direcionado pela palavra. Pois é a palavra que vai levar você a patamares que você precisa estar. Não vai ser mais o teu raciocínio mental. Não vai ser mais, vamos dizer, a sua faculdade que você aprendeu no sentido físico e material. Mas vai ser o sentido do pensamento espiritual. Ou seja, vai ser conforme a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que vai trabalhar no seu coração. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Para que eu possa, meu irmão, chegar até Deus, eu preciso do meu mediador, que é Jesus Cristo. Se Jesus não for o meu mediador,
eu não posso chegar a lugar nenhum. E muitas vezes os meus pensamentos podem estar errados. Eu preciso de pensar da maneira certa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa pensar da maneira certa. Você sabe que para algumas pessoas a Bíblia não tem valor nenhum. Para outras pessoas a Bíblia é um livro sagrado, muito santo, que ela dá um valor imenso. Por que para uns tem valor e para outros não tem valor? Para os que têm valor, eles usam esta mensagem eficaz para a sua alma. Para quê? Para restaurar a sua vida. Agora, para os que não têm valor, eles não leem, eles não meditam, eles não absorvem. E por que muitas vezes o ser humano está amarrado por enfermidade, por doença, por miséria, por maldição, amarrado por situações caóticas, família destruída, bebida, tráfico, vício, prostituição, adultério e um monte de coisas terríveis. Por quê? Porque esse evangelho na mente dele tem sido de uma forma errada, ele tem pensado de maneira errada. O evangelho não está produzindo vida, e o evangelho precisa produzir vida. Diga: o evangelho precisa produzir vida. Amém? O que nós cremos, irmãos, é o resultado do nosso pensamento. O que eu creio, que você crê, é o resultado do seu pensamento. Se você crê nas coisas inadequadas, é porque o teu pensamento está nas coisas inadequadas. Se você está crendo em coisas firmes, produtivas, em coisas que na verdade é oriunda da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, é porque o teu pensamento está nisso. Olha, a Bíblia ela nos dá uma dimensão que, se nós temos uma crença errada, os nossos pensamentos vão ser errados. Vamos dizer, tem gente que acredita que a macumba é muito melhor do que vir para a igreja evangélica. É o pensamento errado dele, mas ele acha que isso é bom para ele. Está lá se arrebentando, está perdendo a vida, perdendo família, não tem salvação, a vida é um inferno, pessoas estão preocupadas, angustiadas, está vivendo um caos, deprimido. A pessoa às vezes está vivendo uma vida vazia, uma mente vazia, uma alma vazia, não está vivendo bem, não tem condições de viver bem, porque o lugar que ela está buscando paz para a sua alma não é um lugar ideal, porque a Bíblia diz que a religião não salva ninguém. Você pode até vir na igreja, a igreja não salva, mas Jesus salva. Aleluia. Você está entendendo? Às vezes você pode bater na quadrangular, em outras igrejas evangélicas, mas se você não tiver o pensamento certo, que é viver em Cristo e andar em Cristo, a tua vida vai de mal a pior. Porque o teu caminho não é a igreja, o teu caminho é Jesus. A tua vida não é somente a igreja. A igreja é um lugar que Deus nos deixa para nós vir receber alimento, receber a palavra, ser edificado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas a igreja em si, esse templo, se ele não tiver a presença de Deus, ele não é nada. Porque o verdadeiro templo é você. Aleluia. O verdadeiro templo do Espírito somos nós. Aleluia. O verdadeiro templo de Jesus Cristo somos nós. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio da glória de Deus. Você precisa ser cheio do poder de Deus. Você precisa ser cheio da misericórdia de Deus, cheio do perdão de Deus. Porque quando você for cheio dessas coisas maravilhosas, sabe o que vai acontecer? A tua vida vai melhorar. Eu comecei a ler um livro chamado Os Caçadores de Deus. E é uma coisa muito interessante que esse livro nos dá uma dimensão muito interessante. E uma das frases que ele fala é uma frase muito simples. O verdadeiro adorador, ele está preocupado em buscar a Deus. Aleluia. Ele não está preocupado em buscar a igreja, buscar homens, buscar pessoas, mas ele está preocupado em buscar Deus. E quem quer buscar a Deus, ele vai no encontro de Deus.
Independente do lugar que ele coloca, que ele entra, que ele se apresenta, ele sente a presença de Deus. Porque sentir a presença de Deus, eu sinto lá na minha casa, eu sinto na igreja, eu sinto lá na mata, eu sinto no trabalho, aonde eu estiver, eu sinto a presença de Deus. Isso é uma coisa fenomenal. Aqueles que estão realmente buscando Deus para a sua alma, ele vê Deus em todas as situações. Até na crise ele sente a presença de Deus. Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que na crise não sentem a presença de Deus, sente muitas coisas menos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque não sabe pensar da maneira correta, da maneira agradável, da maneira que precisa pensar. O teu pensamento deve ser Cristo. Amém. O teu pensamento deve ser a palavra de Deus. Amém. Você não pode pensar em outra coisa, em outro lugar, em outra maneira, em outra forma, se não for através da palavra de Deus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Amém. Ela é alimento para o nosso espírito. Ela é alimento para o nosso coração. O que nós podemos ver aqui na palavra, eu posso crer de maneira certa e posso crer de maneira errada. Eu posso ter as minhas convicções dentro do conceito verdadeiro ou dentro do conceito errado. Porque muitas vezes nós usamos frases dessa forma: eu não aceito isso, ou não aceito aquilo, ou isso para mim não é bom, isso não é bom, porque às vezes a maneira que nós queremos é errada. Mas no momento que nós começamos a estudar sobre tal assunto e conhecer um pouco do assunto, a nossa mente começa a se abrir e a gente vai ver que a gente estava pensando errado daquilo ali, que aquilo ali não era da maneira que nós pensávamos, porque agora nós sabemos do assunto. Porque muitas pessoas repudiam a palavra de Deus, repudiam Jesus Cristo, repudiam a igreja evangélica. Quando fala de pastor, é como se estivesse falando de um bicho, porque ela não conhece o verdadeiro evangelho. Mas no momento que ela começa a experimentar o verdadeiro Cristo, aquele que salva, que batiza com o Espírito Santo, aquele que cura, que liberta e que em breve voltará a buscar a sua igreja, ele começa a olhar as coisas de uma maneira diferente. Porque quando a pessoa começa a entrar dentro da igreja, vamos dizer, ela entrou um bagaço, ela entrou um caco, ela entrou uma vida derrotada, fracassada, sem perspectiva, sem condições de vida, ela estava na beira da morte. O único caminho naquela ocasião era se matar. Aí ela começa a conhecer o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, e esse Evangelho começa a plantar dentro dela, dentro do coração dela, uma vida e uma vida abundante. Ela começa a experimentar Cristo e ela vai dizer: puxa, Cristo é bem diferente daquilo que eu imaginava. A gente tem exemplos de heróis e heroínas na Bíblia que falam isso. Jó mesmo fala que ele conhecia Deus de ouvir falar, então ele tinha crises, tinha momentos, tinha dificuldade e anseio, mas no momento que ele começou a conhecer a Deus, de andar com Deus, ele começou a ter experiências mais profundas. As feridas foram curadas, as cicatrizes se ficou, agora não estava trazendo mais temor para a alma dele. Aleluia. Sabe, queridos, quando eu penso da maneira correta, observando o Evangelho de Jesus, eu começo a ter uma vida mais saudável. E nós precisamos ter uma vida saudável. Aleluia. E uma vida saudável só vamos conseguir ter em Jesus. Não vai ser em outro lugar. Se nós olharmos no sentido humano, o que vai acontecer? Existem seres humanos que têm alguma coisa para nos oferecer, existe ser humano que não tem. Tem os que buscam e tem os que não. Estamos estudando sobre a questão da forma de o cristão buscar o Senhor, na lealdade, deslealdade. Você vai ver que um tem a mente vazia, outro tem o coração vazio, o outro já tem um coração mais aberto, é mais cheio, busca mais, tem a tendência de se converter diariamente, porque nós só vamos conseguir, queridos, ter uma experiência com Deus no momento que nós buscamos mais Ele. Cada dia, no momento que eu se abro mais, aquilo que eu mais alimento é o que mais vai crescer dentro de mim. Se eu alimento a minha alma, se eu alimento o meu espírito, se eu alimento a minha fé, eu vou desenvolver o meu potencial espiritual.
Agora, se eu não alimento, a minha fé não alimenta o meu espírito, automaticamente eu estou me desviando do propósito divino do Senhor, e ainda eu vou cada vez mais viver um caos, viver um fracasso. Por quê? Tudo isso depende da maneira que eu penso. Se a nossa crença for errada, a confissão também será. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. Mas a palavra de Deus nos foi dada para endireitar os nossos pensamentos. Aqui, da maneira que eu falo, eu posso estar agindo corretamente, ou eu posso estar agindo incorretamente. Eu posso estar agradando, ou eu posso estar desagradando. Mas quando eu tenho a mentalidade de Cristo, como nós lemos no início do culto aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 2, na hora que começou o culto, que nós precisamos renovar a nossa mente para um novo entendimento.